Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos reunidos essa noite, este início de noite, nesse louvor. E esse é o momento de ouvir a palavra de Deus, este momento de ouvirmos uma pregação muito curtinha, muito pequena, porque as condições não são as condições normais, né? Presencialmente a gente faria uma pregação um pouco mais extensa, um pouco mais detalhada, mas de acordo com o momento. É suficiente que a gente faça isso, e até por uma questão também de lógica, né? Porque se a gente fizer uma coisa muito longa, um vídeo muito longo, um áudio muito longo, quase sempre as pessoas desistem, não veem. Então, na medida do possível, a gente vai tentar reduzir ao máximo tudo aquilo que a gente tem que dizer nessa pregação. E eu vou começar pedindo a vocês, meus irmãos, que nesse momento a gente faça uma pequena oração, uma pequena reflexão daquilo tudo que está acontecendo na nossa vida, daquilo tudo que tem acontecido, por esses momentos difíceis em que estamos vivendo, por esses momentos em que nós nos tornamos prisioneiros. Sim, prisioneiros. Mas que, como Paulo, que mesmo prisioneiro, não foi impedido de continuar falando de Deus, evangelizando em suas cartas. E naquele tempo era muito mais difícil, né? Ele escreveu uma carta, enviar essa carta até chegar aos seus destinatários levavam semanas, meses. Aqui não. Né? Com a modernidade, com a tecnologia avançada que nós temos hoje, no nosso tempo, a gente fala e simultaneamente alguém vê do outro lado. Né? A gente grava um pequeno vídeo e logo a seguir todas as pessoas em qualquer lugar do mundo poderá assisti-lo. E aqui no caso nós, nesse grupo, né, nesse pequeno grupo de louvor, nesse pequeno grupo de WhatsApp da Capela de Santo André, a gente pode usufruir dessa graça. E assim, então, vamos começar falando do tempo em que vivemos, né? Que é o tempo pascal, o tempo da Páscoa. Páscoa, meus irmãos, Páscoa é passagem, todos nós sabemos disso. É passagem da morte para a vida. Jesus venceu a morte e se deu a nós e nos deu a esperança da eternidade, a esperança da vida eterna. Páscoa é passagem do pecado para a santificação. Santificação que é cada dia que a gente renova a nossa conversão. É um passo dado em direção à santidade. E cada passo que nós demos, cada renovação da nossa conversão no dia a dia é esse passo. E assim, como nós dissemos, dia a dia devemos viver e dar graças por tudo e em tudo. Dar graças na alegria e na dor, dar graças na tristeza e no júbilo, na morte e na ressurreição. A ressurreição de Cristo que nos promete, que nos dá, que nos garante a eternidade. É nessa ressurreição do Senhor que vivemos a nossa vida hoje. É esse Cristo, o Cristo que foi pregado naquela cruz para a redenção dos nossos pecados, mas o Cristo que ressuscitou e saiu daquela cruz para nos garantir também a eternidade. A palavra de Deus diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos. O primogênito da ressurreição, aquele que primeiro ressuscitou. E com ele vamos todos nós juntos a partir do momento em que nós aceitemos essa graça na nossa vida. Que nós aceitemos Jesus como Salvador. Que nós tenhamos certeza absoluta, não apenas uma fé vivida assim, sabe, sem nenhuma ação, mas uma fé expectante, uma fé pragmática, uma fé carismática mesmo. Onde é que esse carisma, esse dom da fé se arraiga de tal maneira no nosso corpo, no nosso coração, que fica impossível as coisas não acontecerem através da nossa fé. E tudo vai acontecer através da nossa fé. Como nós falamos agora, nós estamos vivendo um momento difícil, muito difícil. Mas as dificuldades vão passar. Estamos vivendo numa tempestade? Sim, mas a tempestade vai passar. Porque Jesus está conosco nessa barca, conduzindo-nos em meio a essa tempestade. E ao primeiro sinal dele, tudo isso passa e a vida vai se normalizar. Isso é palavra do Senhor, isso é graça do Senhor para nós. Então vamos agora à palavra, né? A palavra que nos foi dada para essa pregação está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Buscai as coisas do alto. Então quem tiver com sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de São Paulo aos Colossenses. Eu vou abrir a minha, que ainda não foi aberta, até para dar um tempo, né, para as pessoas que estão com a Bíblia na mão procurarem e acharem. Colossenses fica depois de Filipenses. A ordem é Romanos, Coríntios,
Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Filipenses e Colossenses. Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Essa é a palavra do Senhor para nós. Essa é a grande promessa de Deus para nós. Que estaremos, quando Cristo aparecer, estaremos com ele na glória. E aqui ele já está falando da parousia, do retorno dele. É escatológico, né? É o final. No final dos tempos, Jesus há de voltar. E nessa volta, ele há de levar com ele para a glória aqueles que estiveram com ele durante toda a nossa vida. É isso que São Paulo vem falar para nós, né? E o versículo 3 ele é muito, muito, muito significativo, porque ele diz o seguinte aqui no versículo 3: porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo. Lá em cima, aqui mesmo, em Colossenses, no 2,12, na mesma página, a gente pode ler o seguinte: sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Deixais morrer as más tendências que nos levam ao pecado. E assim nós sermos renovados pelo Espírito Santo que nos faz homem novo, mulher nova em Cristo Jesus. Essa é a grande promessa. Essa é a grande revelação. Que cada um de nós viva a nossa vida de tal maneira, de tal forma, que no momento oportuno, e esse momento oportuno é o momento da volta de Deus, ou o nosso chamado a Ele, a Jesus, que estejamos em santidade, que estejamos vivendo a nossa vida conforme as instruções deixadas por Ele, conforme aquilo que Ele nos garante, por causa daquilo, tudo aquilo que Ele nos prometeu e tudo aquilo que Ele há de fazer por nós. Então, que levemos uma vida ilibada, uma vida na garantia de que Ele vai fazer aquilo que Ele nos prometeu. Mas para isso nós temos que ser fiéis a Ele como Ele é fiel a nós. Santo Agostinho dizia, né? Nos fizestes para o vosso coração, e nosso coração não ficará satisfeito enquanto repousar em ti. Assim dizia Santo Agostinho. Então, o céu é o nosso lugar. É para lá que nós devemos caminhar. Quando a gente caminha aqui na Terra, a gente não caminha aqui na Terra para angariar tesouros materiais. Não, isso mesmo, está muito claro, o Senhor fala isso na palavra dele. Mas para angariar, para tomar posse de um tesouro inesgotável, um tesouro incorruptível, um tesouro que jamais será roubado e um tesouro que não se acaba. Um tesouro que não se corrói. Um tesouro onde não há ferrugem, onde as traças não consomem. Um tesouro que não acaba, porque é um tesouro eterno, é um tesouro de maravilhas, é um tesouro de Deus. A vida eterna em Deus. A vida, meus irmãos e minhas irmãs, é feita para procurar Deus. A morte é feita para encontrá-la. E a eternidade para possuí-la. Isso é uma máxima, é uma frase que eu li há muito tempo atrás, não sei de onde, não sei de quem, mas que eu guardei no meu coração. Né? Que a vida é feita para procurar Deus. Vivamos nessa vida, procurando Deus intensamente, sabendo que Ele está junto a nós. A morte é feita para nos encontrarmos. Então nós, cristãos, temos que ter consciência de que ao passarmos, ao findar a nossa vida aqui na Terra, nós teremos esse encontro com Deus, tal qual como Ele é. Da maneira que Ele é, quando caírem as nossas imperfeições, estaremos diante dEle. E o veremos tal qual Ele é. Na sua grandeza, na sua infinita grandeza, na luz eterna, naquela luz inacessível. Mas mesmo inacessível para nós agora.
mas acessível quando estivermos na presença dele, na eternidade. E a eternidade, para que a gente possa possuir Deus no sentido de convivermos, de partilharmos da glória de Deus na comunhão dos santos. É isso que essa palavra nos pede e é isso que nesse momento nós pedimos a cada um de nós, de vocês, que abram o coração e se deixem conduzir pela palavra do Senhor. Se deixe conduzir por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso grande Senhor e Deus Jesus Cristo. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.